Hora da Prosa. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um Hora da Prosa especial. Eu digo especial porque assim, o tema que nós temos para tratar hoje é extremamente importante. O momento que nós estamos vivendo é crucial para o que nós vamos falar daqui a pouquinho. E o nosso convidado é o Gabriel Cole, que é diretor executivo do SINDAG e Bravag. E a gente tem um tema espinhoso aqui. Antes da gente começar esse bate-papo aqui, eu estava conversando com ele que a gente tenta ser assim, o mais respeitoso possível para transitar com respeito, com diálogo em todas as instâncias, mas em alguns momentos isso fica difícil. Mas a gente só consegue avançar e resolver alguns problemas graças ao quê? Ao prestígio e também à qualidade do trabalho que alguns setores conseguem realizar, né? Um trabalho sério, honesto e transparente, né? Mas antes da gente falar desse tema, vamos dar boas-vindas aqui para o Gabriel. Seja bem-vindo aqui, Gabriel, a mais uma Hora da Prosa do Jornal Campo Aberto. Você é sempre muito bem-vindo. Tudo bem, Cláudio? Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado aí a todo mundo que acompanha o Hora da Prosa, né? Mais uma vez aí, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo aí de comunicação, de levar informação de qualidade para as pessoas. Obrigado aí, estamos sempre à disposição, sempre uma honra falar com você aí, meu amigo. Muito bem, muito obrigado, Gabriel. Bom, final de junho, todo o setor foi pego aí, não só o setor, mas a comunidade aeronáutica foi pega de surpresa aí com uma notícia, né, um decreto de 12.477 de 2025 da Presidência da República fazendo aí um corte de 30 milhões de reais no orçamento da ANAC. Bom, eu queria que você primeiro explicasse quais são os reflexos que depois teve desdobramentos, graças ao que eu falei atrás, eu enxergo isso como graças à interferência e à repercussão por parte do SINDAG e tudo que envolve aviação agrícola. Quais são os reflexos diretos nesse momento desse corte no orçamento tão absurdo? O tema realmente, como você disse antes, ele é complexo, ele é delicado. E sempre, né, a gente, né, e olhando o outro lado da moeda, né, somos defensores que o governo seja cada vez mais responsável com o nosso dinheiro. Isso é uma coisa que a gente sempre cobra, né? E que faça cortes, mas que faça cortes de benefícios, né? Que faça cortes onde realmente não beneficia a população. E aqui a gente foi realmente pego de surpresa, e não só a aviação agrícola, a aviação geral, todos foram pegos de surpresa, com esse corte de 30 milhões, que para o orçamento do governo é nada. Se nós olhar dentro do orçamento global do governo, isso representa, um pontinho lá, basicamente não mexe no saldo da conta do governo, porém esse corte dentro da ANAC, ele representa muito. E por que ele representa muito? Primeiro que a ANAC já estava trabalhando com um orçamento muito abaixo do normal. Ela já vem trabalhando, nos últimos 10 anos, é o orçamento mais baixo que ela tem. E quem é a ANAC, para quem não sabe? A Agência Nacional da Aviação Civil é quem cuida da aviação em todo o país. Ela garante a segurança de todo mundo que vai viajar, que vai pegar um avião e ir no aeroporto. Como é que ela garante isso? Com manutenção, com certificações, com auditorias, com aferição, com capacitação, com muita fiscalização. E esse corte anunciado pelo governo lá na finaleira de junho, né, um decreto presidencial, ele cortou exatamente na fiscalização. Ele cortou exatamente naquele grupo de pessoas que são responsáveis por garantir que você, Cláudio, que eu tenho segurança quando vai pegar um avião. Que é o recurso destinado aos fiscais que viajam nos aeroportos, que viajam nos aeroclubes, que viajam nas empresas para fiscalizar, para auditar se de fato as manutenções, por exemplo, os profissionais estão fazendo o que deve ser feito. São aqueles profissionais que viajam nas escolas de aviação para auditar a certificação de novos alunos, de novos pilotos que vão trabalhar na aviação geral, na aviação agrícola, seja lá onde for. Então o impacto ele é direto. E o decreto cortou diretamente também
postos de trabalho, porque nós tínhamos aí uma empresa com pessoas terceirizadas em várias unidades da ANAC pelo Brasil, e imediatamente essas pessoas foram desligadas. Então, você imagina, uma agência que já estava com orçamento menor, com menos pessoas, que já vem deficitária, com uma dificuldade muito grande para manter um mínimo funcionando. A nossa nação passando por uma crise do tamanho de um cão que ela vem passando aí, a dificuldade, né? Quem viaja sabe disso, aeroporto com dificuldade, falta gente, tudo que é voo atrás, é uma complexidade, é pouco investimento, porque onde não tem investimento privado, os aeroportos estão abandonados no Brasil. Fato. E aí você tem um corte desse tamanho, e aí trazendo para o nosso segmento para a aviação agrícola, ele é mais crítico, porque é bem no período da entre-safra, que é quando os nossos pilotos estão fazendo renovando as suas carteiras, é quando as empresas estão renovando as suas certificações, porque aproveita esse momento. Então é gravíssimo esse decreto presidencial, ele causa uma insegurança gigantesca no setor e traz uma questão de falta de credibilidade absurda, uma irresponsabilidade muito grande com os profissionais que estão trabalhando, porque da noite para o dia você desliga uma chave de um setor que está funcionando. Não, a gente não está falando, como eu disse lá no começo, a gente não está falando de cortar algo que não funciona, que é só para sugar dinheiro. Não, pelo contrário. Nós estamos falando de algo que é logística, que é infraestrutura, que está funcionando, que agora vai ser, por exemplo, nós trazer aqui para a questão da aviação agrícola, combate a incêndio, o período mais exigido é agora. E aí você causa todo esse alvoroço, profissionais buscando suas carteiras, profissionais renovando carteira, empresas se organizando para trabalhar no combate a incêndio, e você tem um corte, onde você para com isso. Da noite para o dia, você olha, não tem mais certificação até segunda ordem. Então, você causa todo um alvoroço que não precisava causar. Então, o impacto ele é direto na atividade, né? Ele é imediato, o resultado disso. Agora, o que chama a atenção, aliás, já não causa mais espanto algum, o quanto a cadeia produtiva é penalizada por esse tipo de ação. Por exemplo, quando você falou aí do impacto, um setor que já não é fácil você lidar com algum... Por exemplo, a aviação agrícola, ela enfrenta desafios absurdos. Quando eu falo de desafios, que é um setor totalmente dolarizado, né? É um setor onde as coisas que você usa no dia a dia de uma empresa são importadas. A fiscalização, como você disse, a importância de uma fiscalização, quando você vai fazer a manutenção em uma aeronave, ela precisa ser feita por uma pessoa certificada pela ANAC, senão aquilo lá, ela torna o trabalho, todo aquele investimento que foi feito por um empresário, uma peça de um motor, um reparo, enfim, uma manutenção qualquer que seja, se não for feita por uma pessoa certificada, esse avião não poderia, teoricamente, sair do chão, né? E como é que você vai certificar? Como é que você vai fazer isso se você já estava curto de gente, como você disse? Como é que vai fazer isso? Mas o que eu quero ressaltar aqui é justamente o que eu disse antes, que quando você atua de forma respeitosa, com credibilidade, transparência, assim que o governo, né, soltou aí esse decreto, o impacto e a reação foi tão violenta e vocês imediatamente já soltaram, né? Quando eu falo vocês, o Sindag e Bravag soltaram uma nota oficial aí contra esse corte de recursos e explicando o porquê. Imediatamente houve um retrocesso, digamos assim. Ah, não, voltaram e vão cortar apenas 50%, como se 50% fosse um corte assim, nossa, aliviamos muito. Se já estava ruim, ficou, né? Como é que fica isso? Então o corte não foi de 30 milhões, acabou sendo de 15 milhões, que ainda é muito por um setor que já estava capenga. Agora, você disse, a gente está começando aí o período de estiagem. O ano passado, a aviação agrícola teve um papel fundamental no combate aos incêndios no Brasil inteiro. Foram mais de 40 milhões de litros, no combate ao incêndio. Gabriel, como é que fica isso? Vai afetar, mesmo com essa redução no corte de 50%, vai continuar afetando
não só a questão de licenças, mas com relação a todo o trabalho que deve ser feito, começar a ser feito agora? Essa reflexão ela é extremamente importante, porque quem conhece do meio público sabe a, a falta de velocidade que as coisas têm aí no meio, pelo menos quando são questões para colaborar, né? Quando são questões proativas. O fato de ter voltado atrás e o corte ser de apenas 50% não quer dizer que está resolvido, né? Como você está trazendo aqui, até porque até isso ser reorganizado, essa confusão criada pelo próprio governo, você vai ter uma perda de tempo aqui. Só a perda de tempo, que eu não tenho nenhuma dúvida que vai tranquilamente os 45 dias até alguém apertar um botão lá internamente, reorganizar os editais e liberar tudo de novo, esses 30, 40 dias fica parado. Sim. Você tem uma perda aqui de agendamentos. Quem ia fazer recheque, quem ia renovar carteira, quem ia fazer prova, isso foi cancelado por um tempo. As pessoas cancelaram isso, porque a ANAC, no finalzinho de junho, disse, olha, não vai ter mais por enquanto. E as pessoas cancelaram tudo isso, as escolas cancelaram. Então, até você reorganizar isso, você tem um tempo. E, com certeza, o fato de ser, pelo menos por enquanto, né, a notícia que a gente tem, que o corte vai ser, entre aspas, de apenas 50%, afeta diretamente, sim, eu reforço aqui, porque a agência já vinha operando abaixo das suas condições justamente pela falta de recursos. Nós temos fiscal da ANAC hoje que nos relata não tem verba para encher o tanque de combustível, para ir lá fazer fiscalização. Então você tem o absurdo do absurdo. Nós estamos aí, por exemplo, às vésperas do nosso congresso da aviação agrícola em agosto, há dúvida se a ANAC vai estar presente. Não é porque ela não quer ir, porque você vai ter verba para o fiscal ter hotel lá, para ir no evento lá, poder atender no stand e atender as pessoas. Então, o fato de ter isso já é um problema, porque você causa uma insegurança gigantesca. Então, sim, a gente torce aí, além de torcer, a gente está se movimentando, fazendo pressão, fazendo articulação, divulgando, por isso que estamos aqui, inclusive conversando com você, para que esse valor mínimo seja recomposto, ou seja, cortou 30 milhões, agora diz que vai cortar só a metade, então que volte, que falte, entre aspas, só 15 milhões, e que esses 15 milhões sejam recompostos de alguma forma, via Congresso Nacional, porque tem tanto dinheiro naquele Congresso Nacional, então que de alguma forma poderia ser utilizado para algumas coisas um pouco mais úteis aqui, né? Por exemplo, você cortar só de emenda parlamentar dava muito fácil, né? Só de um deputado aí já ajudava aqui, já resolvia a vida de muita gente. Uhum. Nós temos aí milhões de pessoas que usam a aviação no Brasil. Eu reforço isso, que esse corte ele não está impactando só a aviação agrícola, ele vai impactar todo mundo. Ele já está impactando todo mundo, pessoas que usam os aeroportos pelo Brasil. Então, sim, a gente precisa seguir fazendo esse trabalho, a gente precisa seguir divulgando e seguir mais do que isso, cobrando a própria ANAC, cobrando o governo, que a gente está fazendo isso diariamente nesses dias, porque a gente acredita que para a agência cumprir o mínimo, ela precisa ter a recomposição do seu valor dos 30 milhões. O que a gente está brigando é que esse valor seja aumentado, só que nesse caso aqui, nós estamos tentando minimizar, ou seja, o menor dos problemas, pelo menos deixar igual como estava. Estava ruim, a gente está tentando deixar como estava, tentando deixar ruim, para não ficar ainda pior. Esse é o nosso objetivo nesses dias aqui. Esperamos que ainda na primeira quinzena de julho isso seja reorganizado. Então nós vamos ter, não tenho dúvidas disso, infelizmente, um colapso na nossa aviação brasileira, né? Porque nós vamos começar a ter problemas ainda mais que a gente já tem, né? E eu reforço isso, porque talvez quem usa a aviação já está sentindo, né? Já está sentindo a falta de infraestrutura, já está sentindo que os serviços estão piores, já está sentindo que a gente está com muita dificuldade nos nossos aeroportos, porque tem muita coisa que é terceirizada, que a ANAC cortou, por exemplo. E aí você não tem lá as pessoas, aí falta gente. Tem coisas, não é que elas são difíceis, você precisa de mão de obra para executar. Quando você pousa o avião lá no aeroporto em Rio Preto, alguém tem que desembarcar as malas, tem que ter alguém lá. E esse alguém daqui a pouco está sendo demitido, porque o contrato acabou. E aí quem desembarca, que demorava 20 minutos, vai levar 1 hora. Então você tem um impacto gigantesco
na qualidade da prestação de serviço mesmo. É importante lembrar que um pouso não é de graça, né? É. É cobrado uma taxa para cada aeronave de acordo com o peso, tudo certinho, que ela vai pagar nos aeroportos, seja em Rio Preto, seja em qualquer lugar. Vai mudar o tamanho da taxa de acordo com o tamanho do aeroporto da aeronave. Você falou aí, só voltando um segundo aqui, você disse que com relação às emendas parlamentares, né? Para você ver a importância da seriedade e como essas emendas parlamentares devem ser feitas com muita responsabilidade e critério. Você falou, se a gente tirasse um pouquinho de cada deputado, enfim. Para você ter uma ideia, há pouco tempo atrás veio aí, saiu nas principais jornais, sites de notícias, um deputado que usou verba parlamentar para recapear um condomínio nos arredores de São Paulo, 2 milhões de reais. Então veja bem, nós estamos falando de um corte de 30 milhões que passou para 15. Olha, 2 milhões para você fazer um recap de asfalto em um condomínio onde é de classe AAA+, não, pode ser qualquer condomínio, mas mostra o desrespeito com o dinheiro público. E é importante você que está nos acompanhando aí, que quem gera renda, que quem gera esse dinheiro para ser usado como verba parlamentar, não é o governo, não são os políticos, é justamente a cadeia produtiva. E através de pagamento de impostos, enfim, todo esse dinheiro é gerado pela iniciativa privada. Então é importante que esse dinheiro seja usado de fato em benefício da cadeia produtiva e, consequentemente, pelo cunho social que cada empresa tem. Por exemplo, você tem uma empresa que contrata gente, que recebe salário, que sustenta a sua família, que compra no mercado, que compra casa, enfim, é assim que a economia gira. O governo, ele não gera dinheiro. Então é importante que a gente fique atento quando, por exemplo, vem um deputado e fala, eu doei tanto para... Não, você não doou. É um dinheiro da sociedade que está retornando para a sociedade. E quando se fala de cortar uma verba de uma entidade como a ANAC, que tem reflexos diretos, impactos diretos e imediatos para toda a população que contribui, isso é muito sério, né? E tem que continuar cobrando, viu, Gabriel? E digo que, infelizmente, a gente vive num ambiente que ele é nada profissional. A gente vive num ambiente onde quem gere o grande volume de dinheiro nesse país nos parece que não está preocupado com a população, que é quem gera o dinheiro, inclusive, né? Que é quem gera as divisas, né? Através de impostos, através do seu dia a dia de trabalho, né? E a gente olha com isso, né? Eu sou uma pessoa mega otimista, né? É difícil achar alguém mais otimista que eu nesse sentido, né? Eu sempre acredito que é possível dar certo, só que a gente vê os movimentos, a gente vê a falta de responsabilidade. Você trouxe um exemplo aí. Como é que um parlamentar, né, em sã consciência, usa 2 milhões de reais para asfaltar um condomínio, onde é nítido que tem o interesse dele mesmo, né? Então, são coisas como essa, assim, que não tem explicação uma coisa dessa, né? Algo assim não deveria nem ser motivo de investigação, é cassação e deu, né? Tem um Imediato. Tribunal de Contas aí que pega lá e deu, terminou, meu amigo. Não, aqui não é brincadeira, o dinheiro não é seu. Como você falou muito bem, quando o parlamentar, né? Um dia até entrei mais ou menos uma discussão com um deputado num evento, né? Onde ele disse, estou trazendo aqui o dinheiro para a cidade. Eu disse, deputado, desculpa lhe corrigir, mas o dinheiro não é seu, o dinheiro é nosso. Nós estamos há 20 anos brigando por fazer algo aqui, você só está dando a notícia, mas o dinheiro ele é nosso, nós só estamos usando o que é nosso mesmo. Ele não gostou do que eu disse, olha, até onde eu entendo desse negócio aqui, quem gera o dinheiro sou eu pago imposto, o senhor é pago, inclusive por nós, eleito por nós, para administrar esse recurso. Com responsabilidade. Da melhor forma possível, com responsabilidade, e encaminhar para onde o senhor entende que faça mais sentido e aonde há mais necessidade. Então, realmente, nos preocupa, e muito, né? Porque a cada dia a gente é pego de surpresa com notícias como essa aqui,
E com relação à aviação, é extremamente preocupante, porque tem a parte boa, onde cada ano mais pessoas estão usando o avião. Porém, isso demanda mais infraestrutura. E para ter mais infraestrutura, a gente precisa de investimento. E infraestrutura significa construir aeroportos, significa rodovia, isso tudo é segurança, investir inclusive em melhorar a formação de quem trabalha, né? Mais mecânico, mais pilotos, com mais qualidade, e investir em quem fiscaliza tudo isso para garantir que você, Cláudio, quem está nos acompanhando aqui, tenha segurança. Quando vai para o aeroporto, olha, eu estou seguro. Aquele avião está bem cuidado, aquele aeroporto está bem cuidado, este voo vai ser tranquilo, porque a segurança, porque a manutenção está em dia. E não é o que está acontecendo, né? Eu digo, tem a parte boa, mais pessoas estão usando, mas a cada ano que passa tem menos recursos, por isso que a gente sofre tanto na nossa aviação brasileira e a aviação geral como toda, a aviação agrícola não é diferente, né? A gente sofre aí com cada vez, não é nem menos recursos, nem tem mais investimento em aeroclubes, por exemplo, Uhum. né? Que é para formar quem vai trabalhar aí, quem vai ser piloto e tudo isso. Então, realmente, a gente vive uma situação, eu digo, e como eu disse antes, eu sou muito otimista, mas sem querer ser pessimista agora, mas é uma situação caótica. A É. gente vive um drama Uhum. na nossa aviação, de uma forma geral, com o aumento das pessoas que querem usar, mas com a redução do número de recursos investidos no segmento. Isso aqui é o inverso do que deve ser feito, porque a gente está na iminência de cada vez aumentar mais os problemas. Talvez, né? Não é por acaso que a gente tem aí, na aviação geral, um recorde de acidentes, inclusive. Né? Aqui não estou falando só da agrícola, estou falando de todos os acidentes. A gente nunca teve um ano como esse aqui. Vamos lá, 2024, 2025, a quantidade de acidentes e incidentes que a gente está tendo. Isso tudo aí tem uma série de fatores que contribuem para tudo isso, mas tenho certeza absoluta que um deles é a falta de investimento, ou a redução de investimentos em manutenção, em segurança, em profissionalização, em auditoria, em fiscalização, para garantir a eficiência do processo. Até informação. Exato. Você falou dos aeroclubes. Nós tivemos, infelizmente, uma fatalidade aqui semana passada. Não sei se você chegou a ouvir. Um avião do aeroclube daqui se acidentou, próximo aqui até da minha casa, e faleceram o instrutor e o aluno. O avião era um Paulista, um Cup 4, né? E esse avião tinha quase 80 anos. O avião estava em dia. O avião estava em dia. O certificado de aeronavegabilidade dele venceu exatamente no dia do acidente. Era um avião que estava com as suas manutenções em dia, só que era um avião de 80 anos. Não há investimento, por exemplo, em equipamento de formação de alunos. Hoje, os aeroclubes no Brasil estão sucateados. Por quê? A maioria dos alunos fazem aula em aeroboeiro, sabe? Por que não vamos atualizar essa frota de formação? Esses alunos saem, por exemplo, de um aeroboeiro e vão voar aí, por exemplo, Cirrus, vão voar avião. É um choque de tecnologia do analógico para o digital. Vão voar aí, aviões agrícolas que carregam a mais alta tecnologia embarcada. Então, há um contrassenso. É como se você fizesse autoescola num Fusquinha, né, 1960, e pegasse a sua carteira e fosse montar num carro 2021 com elétrico totalmente autônomo. Não faz sentido isso. Existe um retrocesso muito grande e uma paralisia nesse setor. Então, como é que o empresário hoje vai investir com segurança se ele não tem a certeza absoluta, por exemplo, que ele importou um avião, que ele fez uma manutenção caríssima num avião e vai demorar aí 2, 3, 4, 5, 6 meses para ele poder voar com segurança por falta de uma fiscalização? Então, assim, aqui sou eu que estou falando, não é o Gabriel, não é o Sindag, não é o Bravag, não sou eu, o jornalista Cláudio Corrêa, que falo. É preciso parar de brincar com o investidor, com aquele que produz nesse país. Enquanto a cadeia produtiva não for respeitada de fato, esse país não vai andar.
Enquanto a gente não cobrar de fato as pessoas que estão lá com a caneta na mão, seja um vereador, seja um deputado estadual, federal, um senador, nós não vamos ter um país onde que ofereça segurança jurídica não só para empreender, mas para poder usar os serviços que estão aí sendo oferecidos, que hoje, por exemplo, eu me sinto inseguro de fazer uso de alguns tipos de serviços, justamente porque nós não temos a fiscalização. Se não tem a fiscalização, como é que eu vou saber se aquilo foi feito com segurança? Mas eu tenho que contar com o bom senso do empresário, aquele que investe pesado. Só que ele também precisa de respaldo. E passou da hora do governo respeitar o investidor, o empreendedor brasileiro. E eu vou cobrar, vou continuar cobrando o deputado que eu votei na última eleição, vou continuar cobrando o vereador, e você faça o mesmo. Mas aqui, quando a gente fala em cobrar, é com respeito, é com responsabilidade, é com transparência, com informação e não na bravata. Exatamente. E é nosso dever, né? É nosso dever como cidadão fazer isso, como você disse, né? Independente das entidades, e tem o meu papel, né? Eu, como meu CPF, Gabriel Colli, mas hoje represento aqui duas entidades extremamente importantes do agronegócio brasileiro, da aviação agrícola do Brasil. A gente tem feito isso. Por exemplo, a gente tem hoje uma ótima relação com todos os diretores da ANAC, mas isso hoje não nos impede de cobrar, Sim. Inclusive publicamente, né? Sem nenhum constrangimento, sem nenhuma falta de respeito, longe disso, mas cobrar, porque é o nosso trabalho, né? Você viu aí, né? Enquanto antes a gente gravar aqui, é uma pessoa me ligando aí, sobre justamente uma dificuldade causada pela ANAC, justamente por esse vazio, porque ela, como ficou esse período, teve o decreto, ela cancelou algumas ações, essa empresa ficou literalmente com o pincel na mão, ela tinha lá 8 agendas que foram canceladas. Vai voltar atrás? Vai, mas daí botou ela para o final da fila. Botou ela lá para setembro agora. O que ela faz agora nesse período? Nada. Que esses aviões estão parados. Vai ficar no chão. E aí quem paga essa conta? Quem paga essa conta de uma irresponsabilidade de alguém que faz algo sem pensar em quem está na ponta pagando imposto, gerando emprego, para pagar toda essa fusarca, né? Não se dá conta do impacto que isso tem. Eu digo, ok, daqui a pouco se alguém errou nesse negócio, tudo bem, mas então assume esse compromisso e paga essa conta. Uhum. Não empurra de novo para a iniciativa privada. Olha, o problema é teu, vai para o final da fila. Essa coisa não pode aceitar. E aí sim vem a nossa indignação, assumir o compromisso com ela e disse, nós vamos fazer pressão hoje, nós vamos fazer eles te trazer para frente da fila de novo e vão ter que resolver, porque o problema não é teu. Quem causou foi ele que causou o problema. Então, não é possível você ficar aqui com 8, no caso, 9 aeronaves paradas em função disso. Então, nós precisamos nos posicionar, ocupar o espaço de forma responsável, cobrar quem de direito deve fazer as coisas, né? Cobrar quem de direito deve fazer as coisas, cobrar quem a gente elegeu para isso, inclusive, ocupar os espaços e exigir também, né, que respeite um pouco, porque, afinal de contas, quem toca esse país, né, são os menos de 50 milhões de pessoas que pagam imposto, né? Uhum. Para sustentar todo o resto, né? Então, exatamente, a gente precisa exigir um pouco disso, né? Por isso que também essa conta fica cara, né? Porque Pois quem paga imposto não é muito, quem paga imposto é menos do que quem se beneficia, né? Exatamente. Então a gente precisa trabalhar cada dia mais, né? Então, e aqui, como eu disse antes, a gente precisa ampliar o número de pessoas, primeiro, que entendam disso, ampliar o número de entidades que se engajem nisso para poder avançar, né? Quando eu escuto as pessoas todo dia falando que eu não gosto de política, não me envolvo, eu também não sou fã de política, mas eu preciso ocupar o espaço, senão alguém vai ocupar esse espaço, a gente precisa estar no meio disso, né? Não significa fazer politicagem, não, é fazer política, que é ocupar os espaços e exigir que quem faz política, quem tem a caneta na mão, possa ocupar da melhor forma possível, né, para garantir a segurança e os empregos de um setor inteiro. Exatamente. Gabriel, falando em impacto, assim que vocês tiveram essa notícia que vocês tomaram conhecimento disso,
Quais foram as medidas imediatas que vocês tomaram e como está hoje as ações que vocês estão tomando, assim, imediatas para tentar reverter ao máximo possível essa situação absurda, ridícula? E aqui, sendo 100% transparente, eu preciso dizer isso, eu confesso que eu não acreditei. Eu achei que era fake news. Eu imaginei que, de fato, era alguém. Tem muito disso, né? Que, tentando denegrir a imagem das agências, enfim, que alguém tinha criado isso lá na famosa inteligência artificial e começou a distribuir. Disse: não, isso não é possível. Até liguei para o nosso assessor de imprensa, o Castor, aí, que você conhece muito. Isso, Castor, isso aqui deve ser fake news, mas dá uma checada aí. Aí deu uns 20 minutos, ele me ligou de volta. Não é fake news, é real. Não, não é possível. Meu Deus. Castor, você me desculpa, mas eu vou ligar a um diretor da ANAC, aí, no caso o brigadeiro Luiz Ricardo. Brigadeiro, isso altas horas da noite já. Isso é fake news, ele, Gabriel, não é fake news. Infelizmente é real. Estou decepcionado com o lugar que eu trabalho como diretor. Ele me disse isso nessas palavras, né? Bom, a partir daí, a gente elaborou uma nota. É uma nota para que isso estivesse estampado em todos os nossos portais e encaminhamos para a imprensa, até no sentido de fazer de forma positiva uma pressão. A gente sabe, e aí, aí vem o nosso respeito à imprensa, inclusive, a importância que a imprensa tem em casos como esse, porque a repercussão foi tão grande e foi rápido, e tem que ser rápido. Isso a gente aprendeu também. Então, de forma organizada, obviamente, sem brigar, sem xingar ninguém. De forma organizada, a imprensa fez o seu papel de cobrar as agências, de cobrar a própria ANAC, que fez pressão interna, que ajudou. Tanto é que o governo volta atrás e só 50%, entre aspas, né, e começa um movimento, inclusive, parlamentares aí se oferecendo. Bom, vamos tentar resolver no Congresso agora no orçamento. Beleza, então criou-se um caminho para isso. Além disso, o que a gente está fazendo? Tá? A gente está fazendo muito contato com parlamentares em Brasília aí, ligados ao nosso setor, ao agronegócio, para que internamente eles possam fazer pressão, porque é quem de fato pode fazer isso, fazer pressão para que o orçamento volte na sua totalidade, porque a gente não aceitou metade. Ok, metade, ok, obrigado, que bom. Mas estamos ainda fazendo essa pressão nos parlamentares e temos agora a agenda com a diretoria da ANAC, ainda essa semana aqui, para colocar na mesa algumas consequências de tudo isso, para ajudar, inclusive, a agência a entender o que isso significa na prática. Olha, isso aqui significou isso, ó. 4 pessoas perderam a prova, 9 aeronaves ficaram no chão em tal cidade, isso custa tanto. Resolve isso logo, porque essa conta vai aumentar. E muito. Então é isso que a gente está fazendo, mostrando isso. Criamos internamente um canal direto, você viu, né? A pessoa liga para mim mesmo aqui, trazendo o caso real, para poder resolver o mais rápido possível. A gente já encaminhou, olha, mais de meia dúzia de ofícios para a agência, com casos pontuais, para ver se resolve pontualmente, né? A agência tem sido muito solícita, inclusive o próprio diretor, Luiz Ricardo, nos disse, olha, tenta encaminhar pontualmente os problemas, para a gente ir resolvendo um a um, nesse primeiro momento, né? Enquanto não resolve o macro, vamos tentar destravar os problemas pontuais da cidade tal, do avião que está trancado, do piloto que precisa da carteira para poder combater incêndio, para a gente resolver caso a caso. Só que isso é fantástico, a gente ouvir isso e saber, saber que eles entenderam o tamanho do pepino que nós temos pela frente, né? Porque o clima não muda, a seca está aí, daqui a pouco as coisas vão começar a acontecer, o avião vão ter que começar a voar também. Então, eles sabem o tamanho do pepino. Agora, esse diálogo, como você disse, ele é muito importante, principalmente que ele é feito com respeito. E quando a gente fala aqui de uma entidade, nós não estamos falando dos CPFs das pessoas que estão numa entidade. Nós estamos falando da entidade, né? Das obrigações do trabalho da entidade. A gente sabe que quem está ali são pessoas que também estão sofrendo com isso. São profissionais que estão literalmente de braços atados para poder continuar fazendo o teu trabalho. Gabriel, bom, vamos falar um pouquinho rapidamente do Congresso. O Congresso está chegando aí de 19 a 21 de agosto. Eu sei que muitas coisas estão aí em jogo, principalmente para a gente poder
ter conhecimento durante o Congresso. A gente está falando de tecnologia, a gente está falando, inclusive, desses problemas que a gente passa aqui no dia a dia. Expectativas para o Congresso 2025. Legal você trazer isso do nosso congresso. Você conhece o evento muito bem, 19 a 21 de agosto. O congresso vai acontecer em Santo Antônio de Leverger, que fica aí do lado de Cuiabá. Que eu vou fazer um paralelo de coisas boas e coisas não tão boas, né? Qual é o nosso grande desafio desse ano? E falamos esses dias, né, sobre o nosso grande exercício de fazer a conta do congresso fechar no azul. Né? E não é porque eu sou gremista, tá? Que eu quero que a conta feche no azul. É porque realmente nesse momento ela está no vermelho, porque realmente a gente vive um ambiente de uma inflação disfarçada no Brasil, tudo subiu. A gente tomou um susto, né? Falando aqui para você, a gente sempre é muito transparente, a gente tomou um susto esse ano. Tudo inflacionou aí 20 a 25%, os custos de montagem, mão de obra, a hospedagem das pessoas, a passagem aérea, que acaba que a gente tem que deslocar muita gente para lá, e o valor das passagens é uma coisa, né, já que estamos falando de aviação aqui, inclusive, né, é um absurdo. Você ter passagem aérea aí de São Paulo, Cuiabá, que custava R$ 600, que eu já acho caro R$ 600. A passagem está R$ 2.200, uma passagem aérea. E não tem horário mais barato. Aí você vai e as três companhias estão com o mesmo valor, né? Dizem que não é cartel, né? Mas não. Enfim, né? Por coincidência é o mesmo valor, né? Então, isso realmente a gente está sofrendo um monte. E como a gente tem muita... Você falou lá no começo da nossa entrevista, nossa conversa aqui, muito do nosso mercado está baseado no dólar. Esse ano, por mais que o dólar deu uma estagnada, mas só que balizou lá em cima, desde o ano passado. E não baixou mais. E aí tudo subiu. Inclusive o nosso expositor está reclamando. A gente perdeu o expositor tradicional do evento, que achou caro, que não está conseguindo equacionar e que não vai no evento. Ele vai até circular no evento, mas ele não colocou stand. A gente perdeu o stand. A gente perdeu o expositor tradicional em função de custo. Não é porque ele não gostou do evento, não é porque ele não precisa, não é por causa disso, porque realmente ele está com a conta apertada, ele está dizendo, olha, eu vou no evento, vou visitar cliente, mas eu não vou colocar o stand lá. Então, eu comecei falando disso porque sim, a gente vive uma insegurança, a gente vive uma inflação, a gente tem custo alto. O Brasil realmente está passando por uma crise. Não sei você aí, mas o meu dinheiro está mais curto, Cláudio. Muito mais curto. Aqui, eu vou no mercado com R$ 100, eu não compro mais a mesma coisa que eu comprava em janeiro. Eu estou comprando bem menos coisa. A escola do meu filho aumentou, o plano de saúde aumentou, tudo aumentou. Mas o que eu recebo não aumentou, o SINDAG não conseguiu fazer isso. Até porque na discussão, na nossa Assembleia de Sócios, não foi nem para discussão mexer em mensalidade, nem se tocou no assunto, deixa como está. Mesmo estando o valor defasado, que não tem ambiente para mexer nisso. Só quem aumenta o que recebe é o governo, né? De novo, a gente volta nesse ponto, né? Então, falando do Congresso, a gente tem esse desafio. Por outro lado, a gente tem um setor que cresce. Em quantidade de aeronaves, né? O setor cresceu bastante. A gente tem esse ano de novo mais aviões entrando no mercado, mas quem é que está comprando avião? As fazendas. As fazendas compraram muito avião desde o ano passado, cresceu muito, ampliaram suas frotas, porque o produtor rural, pelo menos até o ano passado, estava melhor capitalizado do que as empresas, e ele conseguiu comprar aeronave nova, eventualmente até financiar, porque ele tem em tese, uma facilidade em relação às empresas, tá? É um pouco mais fácil para o produtor financiar. Então, por esse lado, a gente está com uma ótima expectativa para o Congresso, né? Porque o setor aumentou. Mais aviões, mais área pulverizada, né? A gente tem uma ampliação da área de uso dos aviões agrícolas, tem um momento bem positivo, são 24 estados utilizando, a gente está aí prestes a chegar em 3 mil aviões agrícolas, né? Você vem acompanhando esse crescimento já há muitos anos, então a gente tá, lembra que eu falava disso há uns 8, 9 anos, nós vamos chegar em 3 mil aviões, estamos chegando. Acredito que a gente chegue no final do ano, a gente vai bater. Se não chegar em 3 mil, vai chegar muito perto de 3 mil aviões ainda esse ano. Então, isso é muito positivo. Porém,
o nosso custo, nós estamos chegando no estrangulamento. Nós estamos realmente com um desafio muito grande para manter as empresas operando de forma competitiva, né? De forma competitiva, tendo lucro que permitam que essas empresas sigam investindo, reinvestindo, contratando e trabalhando da forma organizada. Então, a gente está com uma ótima expectativa para o Congresso e que lá também seja o grande palco para discutir esses temas. Reforma tributária, o ambiente político, a questão de investimento no setor. E não por acaso, o tema do Congresso é o futuro. Qual é o futuro da atividade? Para onde que a gente vai? Né? Um olhar para o futuro é o tema do nosso Congresso. Né? Como é que a gente vai estar o ano que vem? Vem uma eleição por aí que só de pensar me dá dor de barriga no que a gente vai enfrentar por aí. Porque se continuar nesse modelo que a gente está, e aqui não tem questão partidária envolvida, agora nesse modelo de gestão por mais 4 anos, eu não sei se as empresas sobrevivem, eu não sei se o país sobrevive. O país não sobrevive. Nesse formato mais 4 anos, porque a conta está muito alta para pagar. Né? Nós estamos no limite, combustível está mais alto, a infraestrutura está ruim e as empresas estão se mantendo. Não consegue renovar a frota, você falou muito bem antes, a nossa frota está velha, porque nós estamos com dificuldade de investimento, né? Quando a gente fala em empresa. Agora, mais 4 anos nesse cenário, e aí você tem uma reforma tributária que quer cobrar aí quase 50% de imposto de prestação de serviço, que é o nosso negócio, inclusive a Aviação Agrícola, você arrebenta com o negócio. Você arrebenta completamente com o negócio. Então, a gente está bem preocupado, né? Por um lado, animado com o Congresso. Por mais que a gente teve redução de alguns expositores, isso é real, isso é fato, não tem como esconder, as empresas não vão ver algumas marcas lá. A área do Congresso está mantida, nós vamos ter um ótimo evento, a gente convida todo mundo, vá lá, nós estamos... A área, enfim, está toda ocupada. Porém, por outro lado, a gente tem uma insegurança muito grande. Como é que a gente vai para a questão tributária? Como é que ficam os investimentos? Como é que fica o ano que vem? Que ambiente nós vamos enfrentar? Como é que vem a próxima safra? Você falou no começo da entrevista. Nós estamos tendo que brigar por migalhas no plano safra. Como é que esse produtor vem para investir na próxima safra que a gente está aí com as portas abertas já? Então, tudo isso é ingrediente do nosso Congresso. A gente espera ter um grande ambiente lá para discutir tudo isso, mas com muita preocupação, com muita cautela do nosso empresariado, do nosso ambiente. Realmente há um ambiente de muita preocupação, eu diria que é o nosso resumo do que a gente espera no nosso Congresso. Muita preocupação, muita cautela, né, com o que vem por aí, como é que a gente fica nesse ambiente de muita insegurança que a gente está vivendo. Eu acredito que o Congresso vai ser um ambiente muito propício para discutir e fazer realmente esses debates e pensar, porque um olhar no futuro, gente, o futuro é logo ali. O tempo passa rápido. Você mesmo disse, há 8 anos atrás nós tínhamos uma frota, nós tínhamos uma realidade econômica, nós tínhamos um país com uma direção. O amanhã é logo ali, principalmente quando a gente pensa em eleições. Gabriel, eu acho que a gente conseguiu aqui passar para os nossos seguidores um raio-x muito, muito próximo da realidade do que está acontecendo no país, do que está acontecendo em alguns setores e também nos faz refletir como temos que seguir, quais são deverão ser as nossas atitudes de imediato com relação à cobrança, né? Sempre digo assim, com respeito, com conhecimento, para que a gente possa evoluir. E também sabemos que o empresário precisa tomar também aí algumas medidas, que cobrar os setores que estão ligados diretamente em suas questões no dia a dia, burocráticas, enfim, seja ele qual for. Não é porque um empresário da aviação agrícola está passando por essa dificuldade agora, porque o outro empresário aqui que produz camisetas também não está passando dificuldades. Você disse mesmo aí da questão tributária. Essa reforma tributária ela precisa acontecer assim, dentro do maior bom senso
possível e imaginável. Porque é o seguinte, não pode, o prestador de serviço ele não pode ser penalizado porque ele vai ter que repassar essa conta para alguém. E a conta não fecha. Não adianta eu repasso, mas daí? A conta não vai fechar. Não fecha, não tem como fechar. Como é que você vai passar os seus custos passando? Não vai ter consumidor para isso. Ninguém vai parar. Entendeu? Uma hora como é que fala? O leite vai secar. A vaca não vai dar mais leite, amigo. Você entendeu? Então não adianta espremer a vaca, que amanhã você deu 10 litros hoje, amanhã você precisa dar 15. Não é assim que funciona. Sabe? Não é assim que funciona. Amanhã você vai precisar, depois da manhã você vai precisar dar 20 litros. Não é assim que funciona. Chega uma hora ela vai morrer. E aí você não vai ter nem 20, nem 15, nem 10. Você não vai ter nada. Então não adianta espremer quem paga impostos, que uma hora ele não vai dar conta mais. Entendeu? E a gente precisa cobrar isso. Precisa cobrar responsabilidade. Amigo, obrigado, viu? E espero que a gente possa ter uma mudança, uma chave. Sabe, no apagar do próximo período ou do próximo mês, a gente tem uma notícia extremamente positiva e não essa que aconteceu aí na virada, no apagar das luzes do mês de junho. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e parabéns aí pelo trabalho, né, no jornal aí Campo Aberto. A gente tem um grande desafio e como eu disse antes, né, eu sou extremamente otimista que as coisas podem dar certo. Mas sou realista que o momento ele não é bom. O momento ele não é bom, o momento realmente ele é de insegurança, ele é de muita preocupação. A gente está aí trabalhando todos os dias e é muito ruim. Eu sou um adepto do planejamento. Eu gosto de saber o que vai acontecer. E é muito ruim você acordar com uma notícia, olha, isso aqui acabou, isso aqui não tem mais, né? E aqui eu não estou dizendo que o governo não pode cortar 30 milhões. Não. O governo faz o que ele está na alçada dele, tudo bem. Mas ele tem que ter responsabilidade para fazer essas coisas. Ele tem que discutir com o setor produtivo, ele tem que entender os impactos que isso tem. Esse é o grande ponto que a gente tem, né? E esta é a cobrança e talvez isso explica muitas vezes a aversão que as pessoas têm a Brasília, né? Porque muitas vezes quem está tomando as decisões não faz ideia do que acontece na vida real, lá no final, né? Lá na ponta, quem está produzindo, você falou, né, da vaca aí que dá leite, né? Porque ele nunca foi lá no campo tirar leite, ele não faz ideia como acontece, ele está dentro do gabinete no ar-condicionado, então a gente precisa melhorar isso. Como é que a gente melhora? Se envolvendo, estando nas entidades, fortalecendo as entidades, a gente precisa de entidades fortes. A gente precisa fortalecer as nossas entidades, associações, sindicatos representativos e que briguem positivamente pelo que a gente precisa nessa sociedade. É assim que eu acredito. É assim que eu acredito que a gente pode, de alguma forma, melhorar algo, seja na aviação, seja onde for. Mas nesse momento aqui a gente está extremamente preocupado com os rumos, né, da nossa aviação de forma geral no Brasil. Óbvio que o nosso olhar aqui maior é para a aviação agrícola, mas a nossa preocupação é com a aviação geral. Eu uso avião toda semana como executivo viajando no Brasil e eu fico preocupado, porque eu sei que tem menos recursos, significa tem menos manutenção, tem menos fiscalização, significa aumenta o risco. Então, sim, aqui a gente fica muito preocupado. Então, você aí, né, que tem relação com o vereador, com o deputado, cobra ele, pergunta como é que tá, questiona, cobra, porque é papel dele, te dar informação, inclusive, para que a gente possa melhorar tudo isso. Cláudio, obrigado mais uma vez pela oportunidade, realmente muito bom aí falar com você, fico sempre aí à sua disposição, que a gente possa, né, quando voltar a conversar aí, ter um cenário um pouco mais ameno, pelo menos, né, e não tão inseguro como o que a gente está vivendo aí. Obrigado a todos, muita saúde para todo mundo. Valeu, Gabriel, é isso aí. Esperamos que a próxima seja mais suave. Hora da Prosa.